Bom, então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre juros simples, né? Existe os juros simples e os juros compostos. Os juros compostos, que a gente vai ver na próxima aula, é o famoso juros sobre juros, né? Aquela bola de neve que a pessoa fica, parece que é uma areia movediça que não consegue sair quando ela está endividada, a juros compostos. Agora, os juros simples ele é calculado em cima do principal. Então, por exemplo, 10% de R$ 100 a juros simples, em um período, é R$ 10, né? Então, quanto fica o principal mais os juros? 110. Nos juros simples, os juros simples do primeiro período é igual tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Então, R$ 100 mais 10% de juros dá 110 no período um a juros simples e juros compostos. O que muda é que nos juros simples, no período 2 eu vou calcular os juros de dois períodos em cima dos R$ 100. Nos juros compostos, como é juros sobre juros, eu vou calcular os juros em cima de R$ 110, porque é o principal mais os juros do período um mais os juros do período 2. Nos juros simples, não. Nos juros simples, sempre vou calcular os juros em cima do principal, ou seja, em cima dos R$ 100. Mas hoje nós só vamos falar de juros simples, tá? Então vamos lá. A capitalização simples é utilizada no mercado financeiro especificamente em operações de curto prazo. O desenvolvimento desses cálculos é extremamente simples, pois os juros incidem somente sobre o capital inicial, como eu falei, o principal. Ou seja, o juro produzido em cada período é constante, ou seja, se é 10% de taxa de juros de R$ 100, dá quanto? Dá R$ 10. Então, sempre vai ser os juros R$ 10. Né? Nos juros compostos, não, porque no período um eu vou calcular os juros em cima de R$ 100, que é R$ 10. No período 2 eu vou calcular os juros em cima de R$ 110, que é R$ 11. Então, nos juros simples, o juro produzido em cada período é sempre constante, tá? E aonde esses juros são utilizados? Porque no mercado financeiro, quando você vai investir, ou quando você faz um financiamento, por exemplo, financiamento da casa própria, a gente vai ver aqui no futuro os sistemas de amortização de financiamento. É juros compostos. É, é, empréstimo é juros compostos. Quando é que a gente usa juros simples? Dívidas judiciárias, geralmente é juros simples. Quando você tem uma dívida na justiça, geralmente os advogados fazem o cálculo pautado nos juros simples. No mercado financeiro, a gente usa os juros simples no hot money, que é um empréstimo diário, que ele vence diariamente, no cheque especial, no desconto de títulos e duplicatas e no desconto antecipado de cheques. Eu não sei se tem gente ainda que usa cheque, talvez, né, alguns empresários ainda usem cheque, né, não sei se usa, mas o desconto antecipado de cheques também é utilizado juros simples. Agora, vamos aprender agora a primeira função na HP12C. Nos cálculos financeiros, é preciso considerar o tempo. E o tempo, ele é calculado de duas formas: o tempo exato e o tempo aproximado. Por quê? O tempo exato é quando eu considero que o mês de fevereiro tem 28 dias e que eu tenho o mês de março de 31 dias, o mês de novembro de 30 dias e assim sucessivamente. Né? Então, quando eu faço a contagem de dias exatos, eu conto que no ano eu tenho 365 dias ou 366 em anos bissextos. Agora, quando eu faço
uma contagem de dias aproximada, eu considero todos os meses com 30 dias, tá? E a gente vai aprender a calcular esses dias na HP12C para a gente evitar errar. Por quê? Porque às vezes é uma contagem longa de prazo, de dias, né? E aí eu posso errar se eu tiver que calcular esses dias, pegar um calendário e calcular na mão, pode ser que eu erre. Com a HP12C não vai ter erro, né? Então vamos lá. Quero calcular o número exato de dias entre 24 de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2019, ou seja, quantos dias tem entre 24 de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2019? Bom, eu vou calcular pela HP, óbvio, né? Na HP12C, na HP12C, eu tenho a função, a data, eu tenho que ver, antes de eu fazer o cálculo, eu preciso ver se a data na HP12C ela está na data brasileira ou na data americana. Se não tiver nada escrito no visor dela, é porque está na data americana, né? E aí eu vou precisar, antes de fazer o cálculo, colocar para a data brasileira. Qual é a diferença da data brasileira para a data americana? A data brasileira a gente coloca dia, mês e ano. A data americana eles colocam mês, dia e ano. Então, para a gente fazer o cálculo na HP12C, a gente precisa passar o mês, dia e ano para dia, mês e ano. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com o emulator da HP12C. Aqui. Aqui na HP12C, eu tenho nessa tecla aqui, número 4, o número 4 tem umas letrinhas em azul que tem D de dia, M de mês e Y de ano, que é em inglês year, né? E o número 5 é M de mês, D de dia e Y de ano em inglês. Ou seja, a tecla 5 da HP12C, ela é a data em inglês. O número 4 da HP12C é a data em português, tá? Como no visor da HP não tem nada escrito, então ela está no modo padrão. E o modo padrão da HP12C é com a data em inglês. Então, o que eu faço para colocar a data em português? Eu vou na teclinha G aqui, que é azul, a teclinha azul, G, e vou no número 4, DMY. Pronto, agora no visor da minha HP12C está DMY, ou seja, está com a data em português, dia, mês e ano. Então, agora eu já posso fazer o cálculo do número de dias. Eu quero saber quantos dias exatos tem do dia 24 de maio de 2019 a 31 de 12 de 2019. Então, eu vou lá. 24.05.2019. Porque você está vendo aqui no número 4 que está D.MY, significa que eu tenho que colocar o dia, depois do dia eu tenho que colocar ponto, e depois eu tenho que colocar o mês e o ano. Então, eu coloquei aqui 24.05.2019, ok? Aí vou dar Enter. Aí agora eu vou colocar o número do prazo final, 31 ponto, né, 12/2019. E aí eu vou clicar em G e
nessa teclinha EX, que embaixo está delta YS. Delta DYS significa delta de variação, days, né, dias em inglês, Y, ano, que é a abreviação de Y, que é YS, years, né? Então, variação de dias do ano. Clico, deu 221 dias. 221 dias exatos, ok? E se eu quiser calcular o número de dias aproximado, aí eu vou e aperto essa teclazinha aqui, ó, X maior ou menor que Y, tá vendo? Eu clico nela, que vai dar 217 dias. Ou seja, de 24 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019, nós tivemos 221 dias exatos e 217 aproximados, ou seja, 221 dias no ano de 365 dias e 217 dias no ano comercial, que é o ano de 360 dias, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso slide, né? E olha aqui, determine o número exato de dias entre 2024, entre 24 de maio de 2019 e 31 de 12 de 2019. Regule a calculadora para o sistema brasileiro de dia, mês e ano e insira na calculadora como fizemos, né? Vai ser 221 dias e 217 dias. Bom, aqui no slide, XY não está com maior ou menor. Talvez quando eu passei para PDF, o arquivo, né, o símbolozinho não acompanhou, deu erro. Tá? Então, assim, determina o número aproximado de dias entre 24 de maio de 2019 e 31 de 12 de 2019. Eu entro na HP 24.05 de 2019 e Enter, 31.12 de 2019, GDYS, né? Que vai aparecer 221 dias exatos. Depois eu aperto a tecla X maior ou menor que Y, que vai me dar a resposta 217 dias aproximados. Pode ser que o número dê negativo, né? Quando eu estou numa data maior para numa data menor para uma data maior, pode ser que dê negativo, não tem problema, tá? É porque a HP não vai reconhecer, vai dar negativo, mas é só você desconsiderar o número negativo. Bom, agora como é que faz a capitalização a juros simples? Os juros vai ser o valor presente ou o principal vezes a taxa de juros, que geralmente a gente chama de I, na HP a gente chama de I, por isso que eu botei aqui I, né? Porque a taxa de juros pode ser chamada de R também, mas na HP12C a taxa de juros é simbolizada por I. Então, eu coloquei aqui no slide I. Né? Então, juros é igual ao valor presente vezes I vezes N, que é o período. Então, se eu tenho R$ 100, eu quero capitalizar a juros simples a uma taxa de 10% por 2 meses. Então, eu vou substituir na equação juros é igual ao valor presente vezes I vezes N por juros é igual a R$ 100 vezes 0,1, que é 10%, vezes 2, que é o N, que é o número de períodos. Tá? Então, PV é o valor principal, capital inicial, né? I é a taxa de juros e N é o número de períodos. Agora, é importante lembrar que o tempo N e a taxa de juros I devem estar sempre na mesma unidade, tá? Então, se a taxa de juros é 10% ao mês, o N tem que estar em meses, tá? Então, se, por exemplo, a taxa de juros está 10% ao mês
e o N está 60 dias, eu tenho que converter 60 dias para meses, que dá 2 meses, ok? Aí eu vou fazer 100 vezes 0,1 vezes 2. Tá? Eu não posso deixar o prazo e a taxa de juros com unidades de tempo diferentes. Se I está em ano, N tem que estar em ano. Se I está em dia, N tem que estar em dia. E se I está em mês, N tem que estar em mês. Ok? Exemplo: Antônio empresta a seu irmão uma quantia de R$ 6.700 para serem pagos daqui a 6 meses. Ele cobrará uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto de juros Antônio receberá? Bom, então eu primeiro tenho aqui que pegar os dados do enunciado, né? PV quanto é? 6.700, que é o principal, né? PV é valor presente, que é present value, né? Ou principal também posso falar principal. Taxa de juros, 2% ao mês. E o prazo, 6 meses. Percebe que aqui eles estão na mesma unidade de tempo, tá? N está em 6 meses e a taxa de juros está 2% ao mês. Então, eu não preciso fazer conversão nenhuma, porque a unidade de tempo, tanto do período quanto da taxa de juros, está igual. Então, eu vou fazer aqui o cálculo dos juros que o Antônio vai receber do seu irmão. Juros é igual ao valor presente, que quanto é? 6.700, vezes a taxa de juros, que é 0,02, porque eu tenho que dividir 2% por 100, né? Então, vai dar 0,02, vezes o número de períodos, que são 6. Juros, R$ 804. Ah, Priscila, eu quero fazer esse cálculo pela HP12C. Vale a pena? Não vale a pena, mas eu vou ensinar aqui a fazer pela HP12C. Como eu falei, a HP é muito boa para calcular o número de dias, né, de antecipação, de uma duplicata, ou para saber quantos dias eu vou aplicar a multa num determinado boleto que está em atraso. Então, né, eu vou calcular aqui, né, a taxa de juros pela HP12C. Taxa de juros não, perdão, eu vou calcular quanto foi o juro, tá? Então, na HP12C, é imprescindível que o tempo seja em dias. E a taxa tem que ser em anos. Olha só, na HP12C, eu não posso colocar a mesma unidade de tempo. Quando eu vou fazer manualmente, pela fórmula matemática, eu tenho que colocar o número de período e a taxa de juros na mesma unidade de tempo. Na HP12C, eu preciso colocar o período em dias e a taxa em anos, tá? Então, nesse exemplo aqui do Antônio, eu teria que transformar os 2 meses, os 6 meses, em dias, que seriam 180 dias, né? E o 2% ao mês em ano. Então, 2% ao mês é 24% ao ano, porque é 2 vezes 12 meses, né? Que um ano tem 12 meses, então eu multiplico 2% por 12 meses, que dá 24% ao ano. E aí, eu vou pegar e vou fazer 6.700 CHSPV, 180N, 24I, F e NT para calcular os juros. Deixa eu fazer aqui pela HP12C, só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Eu zero aqui a calculadora, F, fim, reg, eu zero, né? Vou passar aqui, tirar tudo. Pronto, zerei a minha calculadora. Agora eu vou calcular os juros simples pela HP12C. Juros simples pela HP12C.
Então, 6.700 PV, eu vou botar CHS, porque o CHS significa Change Signal. Eu preciso trocar de sinal aqui, porque na equação, né, cada um está de um lado. Então, eu vou trocar aqui 180 dias. Peraí. 180 dias, isso. 180 dias, então, 100... Ai, perdão, errei. Tem regra aqui. Então, 6.700, CHS, present value. 180 dias. É N, né? Quanto é a taxa de juros? 24I. 24. E aí eu aperto a tecla F, INT, ó, a taxa de juros aqui. Taxa de juros é I, mas essa taxa de juros I aqui da calculadora HP12C, ela é de juros compostos, tá? Para eu saber os juros, eu vou só os juros FINT. Aí eu tenho que apertar a tecla laranja, porque eu quero uma função em laranja. Então, eu vi aqui que na HP12C também dá os mesmos R$ 804. A diferença é que na HP12C eu tenho que colocar o período em dias e a taxa em ano, e quando eu vou calcular a fórmula, né? Pela fórmula matemática, eu tenho que colocar na mesma unidade período e taxa de juros. Enquanto que na HP12C, sempre em dias e ano, ok? Não é a mesma unidade de tempo na HP12C. Confesso que eu não uso HP12C para fazer cálculo de juros simples, só de juros compostos, mas eu acho que não custa nada a gente aprender, né? Aprendizado, ensino não ocupa espaço, então aqui, olha, né? Antônio empresta a seu irmão uma quantia de 6.700, a taxa de 2% ao mês, a juros simples, por 6 meses. Os juros que o Antônio vai receber por ter por ter emprestado dinheiro ao irmão, R$ 804. Calculamos isso matemática, com a fórmula matemática, com a HP12C, ambos deram R$ 804. Tá? Agora, então, a gente viu ali o cálculo dos juros. O que que é os juros? É a remuneração do capital. O Antônio emprestou R$ 6.700 e recebeu R$ 804 de juros. Agora, eu quero saber calcular o valor presente. Ou seja, eu sei quanto é os juros, mas eu quero saber quanto é o principal, quanto é o valor presente. Né? É só eu pegar a fórmula lá dos juros, né, e reorganizar para botar o valor presente para o lado oposto. Então, valor presente é igual a juros sobre I vezes N. Ok? Então, vamos ver um exemplo. Carla aplicou certo valor a uma taxa de juros simples de 14% ao semestre, durante 12 meses, tendo um rendimento de R$ 1.350. Qual o valor aplicado por Carla? Então, eu sei que a Carla teve um rendimento de R$ 1.350. O que é o rendimento de R$ 1.350? É os juros, né? Eu sei também que a Carla, ela aplicou a juros simples, não foi juros compostos, foi juros simples, a uma taxa de 14% ao semestre durante 12 meses. Opa, não estão na mesma unidade de tempo, né? O período está em meses e a taxa de juros está em semestre, né? Logo, eu tenho que
igualar as duas. 12 meses são quantos semestres? 2. Então, eu transformo o período 12 meses em semestre. Quantos são 12 meses em semestre? Dois semestres, ok? Então, vamos lá. Valor presente vai ser juros sobre I vezes N. Valor presente vai ser juros 1.350 sobre taxa de juros 14% ao semestre, mas eu tenho que dividir por 100, então 0,14 vezes o período. Quanto é o período? 2 semestres, porque 12 meses, 12 meses tem 2 semestres. Então, 1.350 sobre 0,14 vezes 2 dá 4.821. Então, eu sei que quanto Carla aplicou? R$ 4.821,43. Ok? É só, você não precisa saber todas as fórmulas. Você pega, aprende uma fórmula e depois você só vai substituindo. Grava que juros é igual a PV vezes I vezes N. Então, se eu puser o PV para o lado esquerdo da equação e trazer os juros para o lado direito da equação, eu tenho o valor presente, que é igual a juros sobre I vezes N. Ok? E se eu quiser saber o período que teve o investimento? Aí eu vou ter que isolar, agora não é o valor presente, agora o que eu vou isolar é o período. Então, N, que é o período, vai ser igual a juros sobre valor presente vezes I. Tá vendo? Se eu souber a equação dos juros, que é PV vezes I vezes N, depois é só eu ir realocando as variáveis, colocar no lado esquerdo a variável que eu quero calcular e rearrumar a equação do lado direito. Eu não preciso ficar decorando todas as equações. Bom, vamos ver um exemplo aqui agora para calcular o período, ok? Adão aplicou o seu 13º salário no valor de R$ 3.703,70 no Banco X, a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, tendo um rendimento de R$ 500. Durante quantos meses Adão deixou o seu dinheiro aplicado? Bom, primeiro eu quero saber os dados do problema, né? Valor presente. O valor presente vai ser o 13º salário do Adão, que é R$ 3.703,70. Taxa de juros, 1,5 ao mês. E os juros, ou o rendimento, também posso chamar os juros de rendimento, já que juros é o rendimento do capital, né? Os juros foi R$ 500, eu quero saber o N. Quanto tempo Adão deixou o dinheiro aplicado? Então, eu vou lá. N vai ser juros sobre PV vezes I. N vai ser 500 sobre 3.713,70 vezes 0,015. Por quê? Porque a taxa de juros é 1,5 ao mês, eu tenho que dividir por 100. 1,5 ao mês, 0,015. N vai ser 9 meses, ok? Então, quanto tempo Adão deixou aplicado o seu 13º? 9 meses. Perfeito? E se eu quiser saber a taxa de juros simples, que é representada pela letra I? Bom, I vai ser igual aos juros sobre PV vezes N. Juros sobre o principal vezes o período. Vamos para um exemplo. Ana aplicou suas economias no valor de 11 mil e resgatou 5 anos depois o valor de 18.300. Olha como é gostoso você ver, né? Você aplicou 11 mil e resgatou 18.300, né? Ou seja, 7.300 você não precisou trabalhar para receber. Foi o poder dos juros. E olha que foi a juros simples. Imagina se fosse juros compostos.
né? Então, Ana aplicou suas economias no valor de 11 mil e resgatou 5 anos depois o valor de 18.300. Qual a taxa mensal de juros dessa aplicação? Bom, I vai ser juros sobre valor presente vezes N, I vai ser juros, quanto foi os juros? 7.300, né? Por quê? Porque os juros vai ser o valor futuro menos o valor presente, né? Porque o valor futuro é o valor presente mais o rendimento. Então, se eu diminuir o valor futuro do valor presente, eu tenho o rendimento, ok? Então, I vai ser 7.300 sobre 11 mil vezes 60, né? Por quê? Porque 5 anos são 60 meses. Lembra que eu falei, né, que a gente precisa colocar a taxa de juros e o período com a mesma unidade de tempo. Se eu quero saber a taxa mensal de juros dessa aplicação, e eu sei que o período está em anos, 5 anos, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter 5 anos para meses, que dá 60 meses. Então, 7.300 sobre 11 mil, né, vezes 60 dá 11% ao mês. Bom, então, resumindo, né, eu sei que o valor futuro é o valor presente mais os juros, ou rendimento. Então, se eu sei que o valor futuro é o valor presente mais os juros, né, o valor futuro vai ser o valor presente PV mais PV vezes I vezes N. Por quê? Porque juros é PV vezes I vezes N. Eu só substituí juros pela equação dos juros, que é PV vezes I vezes N. Daí eu tenho que valor futuro vai ser igual a PV, ponho em evidência o PV, com vezes 1 mais I vezes N, que dá PV, PV em evidência 1 mais I vezes N é a mesma coisa que PV mais PV vezes I vezes N. Ok? Então, como eu falei, a gente não precisa gravar todas as fórmulas, a gente precisa saber o conceito de juros e depois a gente vai só é, realocando as variáveis, né? Que aí a gente já sabe as fórmulas. Bom, um exemplo agora de valor futuro que também pode ser chamado de montante, que é o valor presente acrescido de juros, ou seja, o valor presente acrescido do rendimento do capital, ok? Você aplicou 8 mil a uma taxa de juros simples de 1,3% ao mês durante 10 meses. Beleza, não preciso converter tempo, porque estão na mesma unidade de tempo. 1,3% ao mês e 10 meses. Perfeito. Determine o valor acumulado ao final desse período. Valor presente 8 mil e igual a 1,3% que eu tenho que dividir por 100, dá 0,013 e N 10 meses. Qual é o valor presente? Bom, perdão, não é o valor presente que eu estou pedindo, não. É o valor futuro. Está errado aqui no slide. Eu quero saber o valor futuro, porque eu quero saber o valor acumulado ao final do período. O valor acumulado é o quê? É o valor presente mais o que rendeu, né? Que é o valor futuro. Então, qual é a fórmula? Valor futuro é igual a PV, entre parênteses, 1 mais I vezes N, só substitui os valores agora. Né? Valor futuro é igual a 8 mil, abre parênteses, 1 mais 0,013 vezes 10. FV vai ser igual a 8 mil vezes 1,13, que dá 9.040. Logo, se você aplicou 8 mil a uma taxa de juros simples, 1,3% ao mês durante 10 meses, quanto é que você vai ter no final de 10 meses? 9.040. Perfeito? Então, a gente já aprendeu a calcular o valor presente, o período, a taxa de juros e o valor futuro. Vamos para mais um exemplo aqui de valor futuro. Um investidor
aplicou o valor de 150 mil. Então, o valor presente é 150 mil. Em títulos de capitalização que lhe renderão uma taxa de juros simples de 4,8% ao bimestre, durante um semestre. Opa! O juros está em bimestre e o período está em semestre. Vou ter que converter, né? Qual será o valor do resgate ao final desse prazo? Qual será o valor do resgate? Leia-se qual será o valor futuro. Primeiro, eu tenho que transformar semestre em bimestres. Um semestre é igual a 3 bimestres, perfeito? Então, o valor futuro vai ser PV, que é 150 mil, abre parênteses, 1 mais 0,48 vezes 3. FV vai ser 150 mil vezes 1,144, que dá 171.640. Perdão, não é 0,48 aqui, não, é 0,048, ok? Então, é 150 mil, abre parênteses, 1 mais 0,048 vezes 3, que vai dar 171.600. Ok? Então, agora um exemplo aqui de juros simples, exato e juro comercial. Como eu falei no início da aula, né, o juro exato eu considero quantos dias no ano? 365 dias. E o juro comercial? Eu considero 360 dias, porque o ano comercial é aquele que considera todos os meses com 30 dias, tá? Então, encontre a taxa diária pelos critérios do juro exato comercial equivalente a 16% ao ano. Se está em ano e eu quero a taxa diária, eu tenho que converter ano por dias. Então, 16% ao ano sobre 365 dias dá 0,04386 ao dia. Já o juro comercial, que vai ser sobre 360, vai ser 16% sobre 360. Vai dar 0,0444 ao dia. Então, vocês percebem, né, que fazer um cálculo com juros exato ou juro comercial, ou seja, levando em consideração o ano com 365 dias ou o ano com 360 dias, sempre vai dar uma diferençazinha, mas, né, relevante, tá? Juliana vai precisar de 120 mil daqui a 11 meses para comprar um terreno. Quanto Juliana deverá depositar hoje num fundo de poupança que remunera uma taxa linear de 10% ao ano? Então, eu quero saber quanto que a Juliana precisa depositar hoje para ter 120 mil daqui a 11 meses. Então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber o valor presente. Eu sei que eu preciso ter no valor futuro quanto? 120 mil. Daqui a 11 meses eu preciso ter 120 mil. Então, vamos lá. Valor presente vai ser o valor futuro descapitalizado, certo? Se o valor futuro é o valor presente capitalizado, ou seja, o valor futuro é o valor presente acrescido dos juros, o valor presente ele vai ser o valor futuro descapitalizado, ou seja, o valor futuro retirando os juros. Então, vamos fazer aqui. Valor presente vai ser o valor futuro sobre 1 mais I vezes N, ou seja, valor presente vai ser o valor futuro sobre os juros, né? Então, PV vai ser 120 mil sobre 1 mais 0,008333 vezes 11. 120 mil sobre 1,09163, que vai dar 109.924,03. Ou seja, Juliana vai precisar depositar hoje R$ 109.924,03 para que daqui a 11 meses ela tenha 120 mil, que ela vai depositar
a uma taxa de 10% ao ano. Lembrando aqui, se é 11 meses e a taxa é 10% ao ano, eu tenho que igualar as unidades de tempo. 10% ao ano em 12 meses dá 0,00833 ao mês. Ok? Então, por hoje é só. Hoje é juros simples. Na próxima semana, a gente vai falar sobre juros compostos.